rever os nossos amigos, os nossos irmãos de São Paulo, muito agradecido, mais uma vez revê-los, aceitando o convite do nosso líder Gesley e a irmã Denise, que de uma forma tão especial nos fez o convite para estar aqui nesta manhã. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações, Deus tem falado, Deus tem ministrado, Deus tem confortado os corações aqui. E da mesma forma eu tenho certeza que Deus falará através da sua preciosa palavra. Abra por favor a sua Bíblia. Nós seguiremos o tema proposto desse retiro. Eu tenho certeza que não foi em vão o motivo de ter escolhido esse título. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está sendo desafiada. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está sendo testada. E nós estamos vivendo um tempo que nós sairemos triunfantes, porque a palavra de Deus está conosco. Orei ao Senhor, e Deus me deu um texto essa madrugada que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos do princípio, porque para viver Atos, nós precisamos entender o princípio. Atos, capítulo 1. Nós leremos 8 versículos. Quantos acharam a Bíblia? Digo amém. Amém. Diz assim, versículo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse dele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sente, por favor, glorificando ao Senhor pela sua preciosa palavra. Obrigado, querido. Atos dos Apóstolos é o primeiro livro da igreja cristã em sua existência. Ela registra a caminhada da igreja de Jerusalém até Roma. Esse livro não tem conclusão. Nesse livro não existe a palavra amém, porque nesse livro a história da igreja continua. É nesse livro que nós vemos o mover do Espírito Santo. É nesse livro que nós somos impulsionados pela palavra a continuar levando o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Em Atos, nós vemos um esboço do que Jesus começou a ensinar e a fazer. Esse esboço, ele é traçado por Jesus quando ele disse no versículo 8 que nós lemos agora: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.
Esse é o esboço que Jesus nos dá. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui: não comecem a testemunhar. Não é tempo de testemunhar ainda. Só comecem a testemunhar até que fossem batizados no Espírito Santo. Até que fossem revestidos, como disse Lucas no capítulo 24. Revestido do poder que vem do alto. É como se em seu coração, como foi dito aqui, houvesse algo que fosse tão poderoso, que nada nessa terra te faça sentir tão completo, que é a presença de Deus, através do Espírito Santo em nossas vidas. Se você está aqui nesta manhã, outrora outros poderiam também estar da mesma forma, mas optaram seguir outro caminho. Você não está aqui por acaso. Você compreende o momento que você está vivendo aqui. Você compreende o Deus que você adora. E você sabe que aonde há o Espírito Santo de Deus, há poder que vem do alto sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você não está aqui por acaso. Você veio no seu coração com esse mesmo sentimento: eu quero experimentar esse poder. E na sua infinita graça, o Espírito Santo de Deus, que sonda as nossas vidas, vai te visitar nesta manhã pelo seu poder, pela sua graça. Embora que o livro de Atos dos Apóstolos sejam titulado como Atos dos Apóstolos, Lucas enfatiza aqui inicialmente dois personagens. Nós vemos basicamente os 11 primeiros capítulos, o nome de Pedro ser mencionado em quase todos eles. Mas a partir do capítulo 13, Paulo aparece. Pedro, então, aparentemente se afasta da narrativa que Lucas nos menciona. Mas o fato é que a visão que Lucas quer nos dar é que Jesus começou a ensinar, porque a igreja estava crescendo. Lucas escreve no capítulo 6, versículo 7, que a igreja estava progredindo em Jerusalém. O texto diz que a palavra crescia, a palavra de Deus em Jerusalém, ela se multiplicava, o número dos seus discípulos, também os sacerdotes que obedeceram à fé. No capítulo 9, versículo 31, nós vemos a igreja crescendo até a Palestina. Lucas escreve que as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria, elas tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. No capítulo 12, a igreja ela estava chegando a Antioquia. É quando Lucas escreve que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. No capítulo 16, nós vemos que a igreja estava expandindo na Ásia Menor e na Galácia. Ou seja, a igreja crescia. O texto diz que as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número de dia a dia. No capítulo 19, nós vemos a igreja chegando à Europa. Ou seja, a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Até chegar ao capítulo 28, quando Lucas escreve que no versículo 31, pregue-se o reino de Deus em todo lugar, com toda intrepidez, ou seja, com toda liberdade, sem impedimento algum, ensinando todas as coisas referentes ao Senhor Jesus. O que Lucas está mostrando? Que para viver Atos, nós precisamos expandir o reino de Deus. Para viver Atos, nós precisamos crescer na palavra, mas também crescer levando a palavra a outros que precisam também recebê-la. Só vive Atos quem entende na sua mente que o caminhar do Evangelho precisa ser pregado a todos, sem exceção. Só vive Atos quem entende em seu coração que a palavra de Deus, que um dia te alcançou, também precisa alcançar aqueles que estão com o coração caído. Só vive Atos quem entende que o seu ministério não se restringe a um retiro, não se restringe a um culto de 2 horas,
Não se restringe aos amigos que são muito legais na igreja. Só vive Atos quem entende que o ministério de Cristo, o evangelho da cruz, precisa ser pregado a todos aqueles que estão em arrependimento. Não basta você achar que está vivendo Atos, se você não tem no seu linguajar do dia a dia o evangelho para levar às pessoas. Não basta você achar que está vivendo Atos. E me desculpe se essa palavra é um pouco confrontosa aos nossos corações, porque ao estudar essa madrugada, Deus me revelou essa palavra. Não basta apenas viver Atos, se nós apenas acharmos que somente nós temos a palavra. Não basta achar que viver Atos é você estar aqui com as mãos levantadas, enquanto tantos e tantas pessoas estão lá fora com os braços caídos. Viver Atos vai mais além, porque aonde há o Espírito Santo, a plenitude do Espírito, Ele não restringe ao seu querer, à sua vontade. Ele coloca em você a vontade dEle para levar as boas novas. Mas observe que esse livro, Atos, é um manual de uma igreja saudável, que também tinha os seus problemas, que também tinha as suas dificuldades, as suas limitações, mas entendia que precisavam romper. Antes da pandemia, como foi dito aqui pelo nosso amado irmão, quantas e quantas ministrações egocêntricas, quantas e quantas palavras elevavam o homem, ao invés de levar o homem para Deus. Quantas e quantas ministrações foram colocadas, e muitas vezes, para buscar a nossa bênção, ao invés de buscar o Deus da bênção. Mas a pandemia chegou, nos colocou no verdadeiro lugar, de uma igreja que ora, porque sabe que tem um Deus do céu, com o poder do alto para as nossas vidas. De uma igreja que clama e rompe, porque entende que o evangelho precisa ser desbradado, levado a outras pessoas, romper limites para o evangelho chegar. Lucas, ele escreve a um certo homem, começa em seu evangelho de Lucas, e termina aqui em Atos. Teófilo, nós lemos, significa do grego amigo de Deus. Lucas, um médico, historiador, onde a tradição identifica-o como cidade da Antioquia da Síria. Lucas, ele então direciona, porque pouco sabemos da sua história. Há apenas 3 citações sobre ele em toda a Bíblia. Primeiro em Colossenses capítulo 4, versículo 14. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, cita Lucas. Filemão, versículo 24 também. Mas observe que ele inicia essa carta, esse tratado a Teófilo. Ele começa acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Porque observe que Jesus é diferente de nós. Jesus, ele fazia, ensinava, ele ensinava e ele fazia. As suas palavras eram autenticadas pelas suas obras. Jesus não apenas ensinava, mas as suas obras falavam como palavras. Seu ministério, ele foi marcado por uma ação e pelo ensino, porque quem pratica Atos, quem vive Atos, não se esconde nos braços cruzados, não se esconde em palavras. Ele pratica o que vive, ele fala o que vive, porque ele prega o que vive. Ele discipula porque também é discipulado. Ele evangeliza porque também tem no seu coração a palavra. Porque quem vive Atos pratica o que Jesus ensinou. Ele fala porque Jesus também falou, mas ele também demonstra o ensinamento em suas obras, porque além de falar, as suas obras falam mais do que a sua própria fala. Jesus então ensinava, porque quem vive pelo Espírito, ele pratica o que Jesus ensinou. Quem vive Atos, ele vive o que Jesus ensinou, porque Jesus, ele pregou
ele praticou o que ele pregou. Ele pregou também para os ouvidos e para os seus olhos. Mas observe que Jesus, no versículo 2, ele continua dizendo, até o dia em que foi recebido em cima. Observe que a narrativa de Lucas, no capítulo 1, ele diz que Jesus foi recebido em cima, porque João capítulo 14, quando Jesus está na última ceia, ele chama os seus discípulos. Alguns versículos anteriores, ele lava os pés dos seus discípulos, e ele então ensina os seus discípulos, falando que ele iria para um lugar que não poderiam ir todos, mas eles estavam preparando esse lugar para eles. Ele continua dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Mas observe que ele continua dizendo, até o dia que eu for recebido em cima. Nos versículos 16 e 17 desse capítulo, João escreve que Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, que não vê, não conhece, mas vós o conheceis. O Espírito da verdade, que do grego essa palavra Consolador vem do Paracletos, quer dizer colocado alguém ao seu lado, junto com você, para te ajudar. Nesse mesmo sentido, Consolador é aliado, é amigo, é advogado, porque talvez você não perceba, talvez você não compreenda, talvez você não consiga ver espiritualmente, mas o Espírito Santo está com você aí. Talvez você não consiga ainda senti-lo, porque o seu coração ainda está fechado, mas a Bíblia diz que Ele é colocado ao nosso lado, para te ajudar quando você não consegue ajuda. Sabe aquele tipo de dor no seu peito, em que ninguém consegue ver? Talvez o seu estereótipo seja tudo bem, mas dentro de você há um vazio, algo que ninguém consegue preencher. O Espírito Santo, o nosso Paracletos, o nosso amigo Consolador, que está ao nosso lado agora, pode suprir esse vazio da sua alma. Ele que está ao nosso lado, mas para Ele vir de uma forma plena, era necessário que Jesus padecesse. Para que a sua dispensação fosse plena, era necessário para que Ele subisse. Nós lembramos da história narrativa bíblica. Jesus então, Ele é crucificado, seu corpo colocado em um túmulo, mas Ele não foi esquecido. Já dizer essa canção que está sendo cantada em todos os lugares, talvez você se sinta esquecido nesta manhã, talvez você se sinta esquecido por alguém ou por algum familiar, mas Jesus não foi esquecido. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia, e perceberam que o túmulo que ele estava vazio. Ele ressuscitou e está hoje vivo, assentado ao lado do nosso Deus Pai, intercedendo por mim e por você nesta manhã. Mas observe que antes de ele ser assunto aos céus, antes dele subir, ele ficou durante 40 dias. A Bíblia menciona quase 17 aparições deles, em que Lucas testifica que Jesus apareceu em todas elas. Observe que durante 40 dias Jesus apareceu aos seus discípulos.
em um determinado momento da história. Esse número 40 dias é um número muito importante na Bíblia. Há várias passagens em que testificam esse período de 40 dias. Moisés ficou 40 dias no monte, recebendo a lei. Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Elias ficou, a partir do momento que recebeu o seu alimento, 40 dias caminhando, fugindo de Jezabel. O interessante é que, após esse número ser identificado na Bíblia, parece ser um número de perseverança. Porque talvez você esteja vivendo tempos de perseverança em oração. Fique comigo, por favor. Nós vamos entrar na aplicação dessa mensagem, mas você precisa entender o contexto dela. Talvez você esteja vivendo tempos de perseverança. Eu não sei se é 40 dias. Talvez seja 2 anos. Talvez seja 1 ano. Talvez seja 6 meses. Talvez seja 40 dias. Mas todos perseveravam. Observe que, para entendermos o capítulo 2, que é o capítulo escolhido desse retiro, nós precisamos entender o capítulo 1. Porque só recebe o Espírito quem perseverou. Só recebe o Espírito Santo na sua forma de plena quem perseverou em oração e súplicas. Não é para jovens que apenas querem um retiro apenas, não. Não é para jovens que apenas querem um culto, não. Não é para jovens que querem apenas 1 hora de oração, não. É perseverar. Sabe o que é perseverar? Qualquer ventinho não vai te derrubar. Qualquer dorzinha não vai te machucar. Porque a perseverança, ela está vinculada com a resiliência. Só persevera quem é resiliente na palavra de Deus. Só persevera quem ora independentemente se está chovendo, se está sol, se tem o que comer ou não tem o que comer. Ele continua orando, ele continua buscando, porque ele sabe que é do céu que vem o poder. Perseverança. Perseverança é o que Deus quer de nós aqui. Eu sei que não é fácil. Eu sei que as dificuldades são imensas. Eu sei que, como está do lado de vocês agora, quantas e quantas mensagens, quantas e quantas palavras confrontavam quando nós estávamos sentados aqui. Mas a palavra continua, persevera. Persevera. Alguns não sabem o que você está passando, mas Deus sabe. Persevera. Persevera. Perseveravam. Durante 40 dias, Jesus então ensina os seus discípulos. Aparece a eles. Mas observe que a promessa era necessária que Jesus então fosse aos céus. Porque a ordem, ela foi repetida aqui. Lucas escreve, no capítulo 24, versículos 49, que a promessa era para eles ficarem em Jerusalém. Não é para saírem. Era necessário que eles estivessem prontos, mas entendesse que houvesse um tempo para isso. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A forma que nós tratamos o tempo, algumas vezes, faz com que nós nos machucamos, mas o tempo de Deus é um tempo diferente. E a sua palavra continua sendo imutável. Quando ele disser, fique, é para ficar. Ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Observe que essa promessa começa lá em Joel, capítulo 2, versículo 26. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões.
Em Ezequiel capítulo 36, versículo 27, diz: e porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Observe que no lugar do fracasso, lugar que Jesus foi crucificado, derrotado para alguns, seria o palco do maior derramamento do Espírito da história, aonde começou a dispensação da graça do Espírito Santo sobre nossas vidas. Mas a história continua. No versículo 5, Lucas escreve que João Batista batizava-os com água, preparando o Messias. Mas havia uma realidade que seria ainda maior, porque o Espírito Santo batizaria com fogo. Com fogo. Mas observe que no versículo 6, alguns perguntam. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Observe que os discípulos, eles nutriam uma expectativa que o reino era limitado ao aspecto físico. Havia muito tempo que Israel estava perdido, estava cativo de uma forma política dos romanos. Para alguns discípulos, o reino era na terra. Para alguns discípulos, o reino de Deus deveria ser aqui. Mas observe que Jesus corrige essas falsas noções, mostrando que o reino de Deus é espiritual. Os discípulos tinham essa ideia equivocada, porque alguns compreendem que viver Atos é apenas uma experiência na terra, é apenas uma experiência humana. Só vive Atos quem vive o espiritual de Deus. Só vive Atos quem quer experimentar com fogo a presença de Deus aqui. E meu irmão, quando o fogo penetra no coração, como foi falado aqui para o irmão Maico, ele limpa tudo que é impuro. Talvez na sua manhã aqui desse retiro, em seu coração há algo que ainda precisa ser limpado, há algo que precisa ser ainda tirado. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração é: com fogo Deus vai reavivar novamente a sua vida. E se for necessário tirar, é com fogo que vai sair. Porque aonde há a presença de Deus, a santidade, aonde há a presença de Deus, a manifestação da sua graça, mas também há fogo. Há fogo. Observe que a narrativa continua. E chegamos no versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Jesus aqui redireciona os olhos dos seus discípulos para fora das quatro paredes. Ele demonstra na sua visão que Atos é uma ação missional. E quando pensamos isso, achamos que é algo missionário, mas é algo que eu e você precisamos fazer. Nós não fomos chamados aqui para ser crentes de jovens de bancos. Nós não fomos chamados para ser jovens que apenas estão aqui e não querem viver o ID do Senhor. Porque viver Atos, nós estamos sendo edificados por essa palavra, é necessário ação. É necessário compreendermos que temos que romper as nossas limitações. Mas eu não sei falar, Anderson. Deus te capacita para isso.
Mas eu não sei orar pelos enfermos, como foi feito pelo Michael aqui. Deus vai usar você aonde você for, para usar pelos enfermos e orar por eles. Mas eu não sei orar pelos perdidos. Deus vai te dar uma palavra edificadora para os perdidos. Mas eu não sei pregar. Quando você orar, Deus vai revelar a palavra ao seu coração. É ação. Só vive atos quem quer agir. Só vive atos quem quer agir para o reino de Deus. Mas observe que ele usa duas palavras importantes aqui. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Essa virtude, ela vem da palavra poder. Do grego ela tem dois significados. Uma traz o sentido de poder, de governo. A segunda, ela vem da palavra grega dunamis, que quer dizer habilidade, força. Porque o poder que Jesus quer te dar através do Espírito Santo não é um poder intelectual, não é um conhecimento apenas material, é um poder que vem do Espírito, para que você leve pelo Espírito a palavra de Deus até os confins da terra, porque o Espírito Santo está em você. Agora, observe que ele utiliza aqui a palavra testemunha. O que é uma testemunha? Obviamente nós sabemos o que é, mas trazendo o sentido da definição da palavra, é alguém que relata o que viu e que ouviu. Ele não dá a sua opinião, ele não fala o que ele acha, ele relata aquilo que lhe foi ensinado. Porque nós aprendemos pela palavra. Jesus ensinava e fazia. Ele ensinou os seus discípulos, ele pregou para os seus discípulos. Agora era tempo de ser testemunhas. Uma testemunha, ela não apenas relata o que viu, mas ela transmite aquilo que viu. Uma testemunha, ela não apenas transmite ou relata o que viu, mas ela testifica para outros aquele que viu. Porque uma testemunha, ela é ocular. Ela não está falando aquilo que alguém falou para ela, ela testificou o que o próprio Jesus falou para ela e compartilha aquilo que o Senhor disse. Mas observe que a palavra testemunha aqui tirada dessa passagem, ela vem do grego martir, ou seja, sacrificar-se ao ponto de morrer. Será que nesta manhã as testemunhas que estão aqui estão dispostas até morrer para levar o Evangelho? Será que as testemunhas que estão aqui nesta manhã, que querem viver atos, estão dispostas até se sacrificar para levar a palavra do Senhor a outros jovens? Porque os discípulos precisavam de poder. Porque nesta manhã você está aqui clamando: Senhor, me enche com poder. Porque os discípulos clamavam durante quase 10 dias, ou 10 dias, buscando ao Senhor o poder que vem do alto. Porque você está num período antes do retiro, clamando: Senhor, me dê poder. Senhor, faz novamente. Senhor, enche-nos com o teu Espírito. Qual é a sua motivação aqui? O que Jesus me falou através da sua palavra, que nós procuramos poder, ou buscamos poder, primeiro para ser desafiados, para sair do campo da especulação, mas irmos para o campo da ação, para sair do campo de só falar, mas ir para o período de fazer, para sair apenas
do eu acho, e de dizer, eu creio porque eu vi o que o Senhor fez. Nós precisamos de poder, para que aquilo que você falar, pelo poder do Espírito Santo de Deus, vai acontecer. Para aquilo que você tocar, pela palavra de Deus, vai ser curado e vai ser transformado. Para onde você colocar a planta dos seus pés, frutificará. Você vai sair do campo da especulação e vai começar a viver o que os primeiros discípulos viveram. Viveram Atos, viveram a promessa, viveram porque eram cheios do Espírito, e viveram porque faziam e faziam. Outro ponto, porque nós precisamos de poder para perdoar. Observe que as antigas barreiras raciais deveriam ser quebradas, porque Jesus disse que eles precisariam chegar até Samaria, porque aonde o Evangelho chega, aonde uma palavra chega, os muros são derrubados. Aonde a palavra chega, a igreja é capacitada a amar seus inimigos. Aonde a palavra chega, aonde você chegar com a palavra, você perdoará. Só vive Atos quem está disposto a perdoar. Só vive Atos quem está disposto a perdoar os seus inimigos. Outro ponto, só vive Atos, só tem ou precisa poder dos céus para viver Atos, porque nós precisamos pregar até os confins da terra. Observe que aqui algumas vezes é direcionado para um culto missionário, mas não é isso o objetivo desta manhã, não é isso. Você precisa entender aqui que essa chama que está sendo acendida, ou se já acendeu no seu coração, ela precisa estender aonde você for. Como foi dito aqui pelo Gesley, uns evangelizavam no lugar, outros em outros lugares, mas era a mesma mensagem. Eles testificavam, porque eles sabiam que a mensagem que eles testificavam precisavam também tocar em outras pessoas. O que esse retiro vai proporcionar em você não vai apenas limitar aqui. E eu estou profetizando aqui que há jovens no nosso meio que levantarão como profetas nessa cidade. Há jovens no nosso meio que levantarão como pastores nessa cidade, pregadores da palavra nessa cidade, porque aonde você for, a palavra vai estar com você. Pessoas que estão com depressão, aonde sentarem ao seu lado, o Espírito Santo vai te tocar para orar por elas. Pessoas caminhando pela rua, que você nunca viu, o Espírito Santo vai te tocar, você vai ser um pregador para elas. É isso que Atos nos ensina, meu irmão. Não é apenas pregar aqui num retiro como esse, é romper o dia a dia, é viver Atos das ruas. Ele quer de nós que nós vivemos na rua levando a sua palavra, porque nós precisamos de poder, porque nós precisamos morrer como testemunhas, se necessário for, para o Evangelho ser pregado. Mas a narrativa continua. Observe que eles voltavam para Jerusalém, voltam ao cenáculo, grandes salões de oração e meditação. O texto diz no versículo 11 que eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Todos os apóstolos, assim como as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Parece aqui que esse grupo estava dedicado em seu propósito, porque o princípio da unidade é o princípio do agir do Espírito Santo.
Só vive atos quem é unido ou quem pratica a unidade em Deus. Observe que as orações estavam relacionadas aqui à promessa do Espírito, que havia de descer sobre os discípulos dentro de poucos dias. Eles não sabiam quanto tempo seria, mas eles estavam preparados. Nós observamos aqui uma dedicação. Os discípulos estavam em oração, porque eles tinham aprendido com Jesus que coisas grandes poderiam acontecer quando as suas promessas estavam sobre eles. Jesus prometeu, eles confiavam e continuavam orando incansavelmente. Começavam no versículo 15, como está dito, com aproximadamente 120 pessoas. Mas de repente, observe que não é uma introdução aqui. Observe que não é um preparo, não é um ritual, não há nada, mas de repente, quanto menos esperavam. Eu imagino, meus irmãos, eles orando dia a dia. Depois de 40 dias, o Senhor sobe, é assunto aos céus. Ele está ao lado do nosso Pai. Eles então voltam para Jerusalém, entram no cenáculo e começam a clamar pelo Espírito Santo, como se dissesse: Espírito Santo, vem. É o primeiro dia. Espírito Santo, vem. É o segundo dia. Eles estavam perseverantes, estavam todos unidos. Não era 1 ou 2 ou 3, eram 120, orando incansavelmente. Chegou o terceiro dia, Espírito Santo vem. Ai, manchui, queira mansuro, vanaike. Chegou o quarto dia, o Espírito Santo vem. Não havia dúvidas, não havia questionamentos, eles apenas acreditavam na palavra e estavam sedentos pela manifestação do Espírito Santo. Chegou o quinto dia, Espírito Santo veio. Chegou o sexto dia, Espírito Santo veio. Chegou o sétimo dia, o oitavo, o nono. Então chega o décimo. Na festa de Pentecostes, 50 dias ou 10 dias após a festa da Páscoa, de repente veio do céu um som como um toque de uma trombeta, meus irmãos. Além do som veio um vento veemente e impetuoso, porque o vento é um emblema familiar do Espírito Santo, e encheu toda a casa. Observe que aqueles que ali estavam naquela casa, em torno de 120 homens e mulheres, observaram que aquela casa então se tornou um lugar diferente. Eles viram línguas repartidas como de fogo, línguas divididas, na aparência de uma chama, porque no Antigo Testamento, ocasionalmente, a favor de Deus, ele vinha com fogo. As línguas eram repartidas de fogo e repousavam sobre eles. Mas o interessante, meus irmãos, que o texto diz que eles estavam perseverantes, porque eles queriam viver o Espírito Santo. Mas ele continua dizendo no versículo 4: e todos. Eu não imagino que aonde há unidade, eu não imagino que aonde há perseverança, apenas alguns recebem o Espírito Santo. Eu não imagino aonde há
plenitude da presença de Deus, apenas alguns recebem. Porque a Bíblia diz: e todos foram cheios. Porque o que Deus quer nos dar aqui não é apenas para alguns. Não é apenas para um ou dois ou três. Nós estamos perseverantes aqui. Nós estamos em unidade buscando a Deus aqui. E todos serão cheios do Espírito Santo. Observe o que a palavra diz. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Deus quer encher pessoas aqui nesta noite com o teu Espírito Santo. Pessoas que precisam de renovo espiritual sairão daqui nesse culto renovados, porque aonde a plenitude do Espírito Santo de Deus, a manifestação com fogo. Com fogo. Irmão Anderson, qual é a aplicação dessa mensagem? Observe que só vive Atos quem tem unidade com o teu irmão. E me desculpe tocar nesse assunto aqui, agora, porque só recebeu o Espírito Santo todos que estavam unanimamente orando, perseverando em oração. Não tem como receber o Espírito Santo se há em seu coração nesta manhã algum tipo de sentimento contrário com a pessoa que está ao seu lado, ou atrás de você, ou à sua frente, ou alguém. Não tem como receber o Espírito Santo se não há unidade, porque a unidade ela é base do mover do Espírito. Receber o Espírito, viver o que Atos viveu, porque viviam a unidade. Só vive Atos quem espera as promessas dos céus. Só vive Atos quem tem o ID no seu caminhar. Só vive Atos quem ora, quem persevera na oração. Só vive Atos quem leva o Evangelho até os confins da terra. Só vive Atos quem olha para o céu, vê o nosso Redentor subindo, mas acredita que um dia Ele voltará para nos buscar. Só vive Atos quem não vive para si mesmo, mas para o outro. Só vive Atos quem não deixa outro para trás. Só vive Atos os que são cheios do Espírito. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus quer encontrar pessoas aqui. Deus quer encontrar corações aqui que querem viver Atos na sua vida. Mas você precisa entender que há processos que tem que passar. Você precisa entender que há caminhos que você precisa trilhar. E nesta manhã, o Espírito Santo de Deus quer, através da sua plenitude, nos encher aqui. É só para quem quer sair daqui diferente. Ele quer nos mover para algo que está além da nossa visão. Você não imagina o que Deus pode fazer através de você, se você se dedicar nessa manhã ao seu ID. Você não imagina o que Deus pode te usar, se nesta manhã, se você se colocar à disposição para falar: Senhor, eu quero viver Atos. Eu quero, a partir de hoje, viver a sua palavra como nunca vivi. Você não imagina o que Deus pode fazer na sua vida, porque alguns acreditam que esses homens de Deus que aqui viveram são apenas histórias que você não pode ver também,
Deus nesta noite quer fazer você compreender que para viver Atos é necessário você primeiro romper o seu limite que afasta você de receber o poder do alto. Há um convite nessa mensagem aqui. Eu sempre encerro com esse convite, porque não adianta o evangelho ser pregado se a palavra não entrar agora no seu coração e fazer você entender que para viver a palavra que te convida a viver, você precisa primeiro romper esses limites. Esses homens e mulheres perseveraram. Esses homens e mulheres foram obedientes, ficaram em Jerusalém. Esses homens e mulheres receberam o Espírito Santo e começaram a mudar a humanidade, porque aonde há o Evangelho, há mudança de vida. Eu quero nesta manhã pregar aqui para jovens que querem mudar situações, que querem mudar causas, que Deus vai te usar de uma forma tão especial, como foi dito aqui pelo nosso irmão Michael, no encontro que ele teve com o Senhor, que nunca mais você vai esquecer desse dia. Ele quer que você entenda que para viver Atos, você precisa perseverar primeiro. Se há alguém com esse sentimento em seu coração disposto a isso, eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu quero viver Atos, Anderson. Ô Isa, Bianca, me ajuda no louvor, por favor. Viver Atos não é apenas você receber aqui um dom espiritual, porque Deus pode fazer isso, glória a Deus. Mas viver Atos é você romper os limites que fazem com que você não chegue na sua vizinhança. Viver Atos é você romper os limites que fazem você hoje não pregar para o seu amigo. Viver Atos é você olhar para o lado aqui e, se Deus quiser, no próximo retiro, você ter uma pessoa que você evangelizou ao seu lado aqui, porque você viveu Atos. Viver Atos é você entender que há momentos que você vai passar por dificuldades, mas se você continuar perseverante na promessa, você será revestido do poder que vem do alto. Esse poder do alto está aqui. E eu gostaria que você, se você se sentir confortável para isso, não é se expor, não é trazer você em notoriedade, mas eu gostaria de orar por você aqui na frente. Apenas aqueles que sentiram: Senhor, eu quero viver o que Atos nos ensina a viver.